Bom, boa tarde a todos e a todas. Para vocês, às vezes pode ser bom dia, pode ser boa noite, tá? Então, na semana passada eu deixei no AVA, eu postei no AVA o Sermão da Sexagésima do Padre Antônio Vieira para leitura. Hoje, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer subsídios para a leitura do Sermão da Sexagésima e na semana que vem postarei outro vídeo aí com o foco primordialmente no sermão. Então hoje são subsídios, falando sobre características, o tempo de produção, outros autores do Barroco, tá? E também o diálogo dessas circunstâncias barrocas, da experiência dessa história do barroco, tá? Com textos contemporâneos. Tá? O primeiro texto no qual eu me pautei chama-se O Problema da Literatura Barroca, é da autoria do Otto Maria Carpeaux. Tá? Otto Maria Carpeaux, ele era austríaco e veio para o Brasil, radicou-se no Brasil pela época da ascensão nazista na Europa. Tá? Ele era austríaco, como eu já disse, e fugiu da Europa. E aqui ele fez toda uma trajetória de crítico literário bastante arguto, um homem de grande erudição. Tá? Então, o texto sobre o Barroco está baseado nos apontamentos de Otto Maria Carpeaux. Tá? A primeira questão sobre o Barroco é uma questão cronológica. Ele vai se desenvolver ao longo do século XVII, tá? 1600, a partir de 1600 até o final do século XVII, tá? É interessante, a primeira questão que a gente deve notar, o que seja o Barroco. É uma expressão dicionarizada, vocês podem achá-lo, para além de um estilo de época, tá? Barroco também reconhece, né, uma pérola anômala, uma pérola de superfície irregular. Mas eu gostaria de pensar com vocês sobre a própria pérola. A pérola, alguns de vocês, se não todos devem saber, ela é formada a partir de um processo de proteção do molusco que está dentro da concha contra elementos externos, por exemplo, algum outro, um grão de areia que entra, outros agentes da água que entram. Então vejam, a pérola que a gente tem dentro da tradição humana é tão bonita, tão cara, reconhece uma joia. Dentro da natureza, ela é formada a partir de um processo de proteção daquele ser que está dentro da concha. Então, isso já pode indiciar alguma coisa do estilo barroco, tá? Quando, especialmente, ele se dá aos jogos de palavras, às elípses, aos hipérbatos, tá? E a toda uma tradição retórica que o recobre. Então, prestem atenção nessa. Aqui eu estou fazendo alguns apontamentos superficiais, mas que vocês podem aprofundar seu estudo por via de dicionários, por via de outros textos que falem mais pormenorizadamente sobre a expressão barroco, tá? Por muito tempo, e eu diria que até hoje, e isso segundo o crítico literário Otto Maria Carpeaux, tá? A expressão barroco foi sinônimo de mau gosto, de incongruência, de preciosismo esvaziado, confundindo-se por vezes com a expressão retórica no seu sentido sofismático, isto é, naquilo em que não se quer dizer nada, em que se falam uma porção de palavras e que ao final do que se entende disso nada. É o palavrório, é a basófia. Tá? Isso se deve com uma certa recorrência aos críticos, tá?
das artes plásticas do século XVII, do Barroco, que tomavam como medida para fazer essa crítica o bom gosto que é introduzido na cultura europeia pelos cânones clássicos e renascentistas. Então vejam, o parâmetro para qualificar o Barroco como sendo de mau gosto, como sendo incongruente, como sendo de um preciosismo esvaziado, tem um antecedente. Os críticos de arte, os críticos que estabeleceram juízos de valor a partir de parâmetros ditos clássicos renascentistas, a partir de algumas medidas, tá? Então, precisamos rever isso. Assim como quando eu falei para vocês, por exemplo, sobre a Idade das Trevas, que seria a Idade Média. Por que trevas? Havia uma crítica posterior que nominava esse momento como Idade das Trevas, tá? Havia valores posteriores a esse momento que o ajuizavam como de trevas, de sombras, uma relação de negatividade, mas isso precisa ser revisto, tá? Segundo Otto Maria Carpo, nas obras da literatura barroca, o elemento intelectual e racional entra com força muito maior do que, por exemplo, na arquitetura e na pintura. O meio político, social, religioso, filosófico e as opiniões políticas, religiosas, filosóficas dos autores manifestam-se com evidência, porque o material da literatura, ou seja, a língua, é ao mesmo tempo instrumento de expressão da política, da religião e das ciências. Vocês, não sei se alguns de vocês perguntaram, se não todos, por que dentro de uma disciplina chamada Formas Narrativas na Literatura Portuguesa, eu solicitei a leitura de um sermão, tá? Porque essa divisão entre história e literatura, essa distinção entre essas narrativas, o que seria uma narrativa histórica, o que seria uma narrativa literária, um texto literário, um texto histórico, ela vai entrar em vigor, ela vai ganhar força a partir do século XVIII. Tá? Então, a gente precisa perceber que tipo de gêneros circulavam, quais eram os gêneros retóricos que circulavam nesse momento, no século XVII, um período barroco, tá? E alargar, tá, nosso horizonte para perceber que o sermão ele não era caracterizado como um texto histórico ou um texto literário. Ele era um texto religioso, ele tinha uma função. Só que o modo como o sermão é construído, tá, que poderia em algum momento caracterizar uma percepção histórica, também tem uma percepção, eu diria, ficcional, porque você tem um sujeito que narra as situações a partir do seu contato com essas situações, mas também fazendo referência a todo um passado, a todo uma situação que a memória preserva, seja um passado histórico, seja um passado religioso, a toda uma mítica, a toda uma mitologia vinculada ao cristianismo dentro dos sermões do Vieira. Então, ali há um percurso narrativo em curso. Há circunstâncias em que nós temos a voz de um narrador, o narrador que se posiciona diante de determinadas circunstâncias, que usa o Instituto Linguístico, que usa a língua para dizer tudo isso, tá? Então, em grosso modo falando, estamos diante de um texto narrativo, tá? Então, e também, aqui é uma pergunta que o próprio Otto Maria Carpo fez também, e que eu vou tomar uma das respostas dele. Ele diz: por que considerar os sermões de Antônio Vieira também como obras literárias? Porque são obras da inteligência discursiva, persuasiva do autor, além de tentativas de racionalização eivadas de elementos emotivos e dramáticos.
Então, veja, mesmo se vocês prestaram atenção, se vocês já leram o Sermão da 60ª, se não, como eu disse aqui, estou oferecendo subsídios para a leitura do sermão, vocês devem perceber que há momentos em que o orador, o narrador aproxima o seu leitor daquelas circunstâncias para as quais ele está chamando atenção. Tá? Ele aproxima o leitor da dificuldade em se lidar com a palavra. E aí, no caso do Sermão da 60ª, se está trabalhando com a palavra divina, com a palavra que deveria tomar o coração, que deveria tomar a vida do sujeito que ouvia aquele sermão, tá bem? Então, há um aspecto dramático em curso, tá? Segundo Otto Maria Carpo, o século XVII foi o tempo do triunfo da hipocrisia dos poetas e escritores, sempre ameaçados pelo moralismo da Inquisição. Por outro lado, essa mesma hipocrisia justifica-se perante o tribunal, interpretando tudo em sentido moralista. Então, o século XVII foi o século das aparências, da representação como etiqueta, como modo de circular pelos lugares. Tá? Então, isso que o Otto Maria Carpo chama de hipocrisia, eu vou voltar lá ao Barroco e à Pérola. Essa hipocrisia é um modo de proteção de muitas pessoas. Ela não é só aquilo que reconhece os sujeitos com um caráter desviante, ela não reconhece só o falso moralismo, ela também protege os sujeitos que têm alguma coisa a dizer, que pensam criticamente dos institutos que atuou com força dentro do século XVII europeu e também na América, que foi o Tribunal, a Santa Inquisição, tá? Então, e o talento literário, o talento para dizer essas coisas, para se proteger com a língua, tá? É considerado como inteligência engenhosa, tomando-se a expressão gênio na sua capacidade de inventar a fim de esconder a realidade e o seu falso moralismo. Tá? Como características, como elementos que reconhecem o estilo barroco, Otto Maria Carpo vai trazer à tona um heroísmo exaltado e um estoicismo melancólico, uma religiosidade mística ou hipócrita, uma sensualidade brutal ou dissimulada, uma representação solene, uma crueldade sádica, uma linguagem extremamente figurativa e um naturalismo grosseiro. Tá? E nós podemos flagrar essas características, tá? Também em obras do século XX. Como eu disse para vocês, há obras. Vocês conhecem o escritor José Saramago, se vocês já leram alguns textos dele, tá? Aqui eu estou pensando mais detidamente no Memorial do Convento, tá? E também estou pensando num texto dramático do século XX da literatura brasileira, que não é que pouca gente conhece, ele está meio esquecido, mas um texto altamente significativo chamado Santo Inquérito, do Dias Gomes. Tá? Esses textos, inclusive o Santo Inquérito, ele vai ter como tempo em que se desenrola o drama, tá? O século XVI brasileiro, do século XVII brasileiro, me desculpem, e o Memorial do Convento vai ter o início do século XVIII como transcurso histórico. Tá? Então vejam que por vezes se fala, esse texto tem uma característica, ele tem um apelo barroco. Às vezes, podem ser algumas dessas características enumeradas pelo Otto Maria Carpo, às vezes o estilo linguístico, tá? Então, vale a pena
que vocês conheçam, por exemplo, o Memorial do Convento é interessante, mas o Santo Inquérito não que seja mais interessante, é que o texto dramático talvez vocês leiam com mais rapidez, tá? Um tema que sobressai dentro do barroco são as imagens da morte, carregadas de violência e de sensualidade. A morte, ao mesmo tempo que ela é o final da vida, ela é um grande espetáculo, tá? De corpos que vão ser, sobre os quais serão infligidos as maiores violências. Essa relação com da morte com o espetáculo tem a ver com os autos de fé ocasionados, propiciados aos cidadãos, especialmente das cidades da Península Ibérica, como Portugal e Espanha, tá? Porque as pessoas saíam em autos de fé antes de irem, por exemplo, para o cadafalso para serem queimadas, para serem enforcadas, tá? Para terem algum tipo de, vamos dizer assim, sanção que as levasse à morte. E as pessoas ficavam na janela vendo isso, tá? E isso provocava nesses espectadores, talvez até provocasse compaixão e coisa que o valha, mas havia nesses espetáculos violentos e sanguinários, tá? O despertar de uma gana sensualizada pela imagem de corpos nus, de corpos flagelados, de corpos emagrecidos, de corpos torturados, tá? É difícil a gente pensar isso, tá? É difícil se a gente pensar no barroco comumente por uma imagem criada pela Igreja Católica, tá? Mas, ao mesmo tempo, não é difícil imaginarmos isso se nos remetemos à Santa Inquisição em vigor na época, tá? O estilo barroco, segundo Otto Maria Carpo, foi um estilo internacional. A Europa inteira o adotou e a América também. Tá? Se a gente pensar, estamos falando da América, por exemplo, pelo menos e com muita força, a América Latina, tá? Invadida por portugueses e por espanhóis. O barroco é a expressão de uma situação espiritual e social, tá? Mais ou menos idêntica em toda parte, em toda a Europa e nesse lugar que é a América Latina. A aristocracia feudal perdeu definitivamente o seu poder e a sua função política. Enquanto isso, a Igreja Católica, reformada pelo Concílio de Trento, e as igrejas nacionais do protestantismo investem o estado de sanções divinas. Aos poderes absolutos não escapa a economia. O mercantilismo pode ser definido como um método de política econômica para terminar com a grande crise que começara com as descobertas geográficas. Tá? E dentro dessa perspectiva, em que vocês devem ter percebido pelas minhas falas a partir da orientação do Otto Maria Carpo, há uma interseção entre política, história, religião, arte. Tudo isso está envolto dentro desse lugar, desse momento, desse espaço temporal que chamamos de barroco. Tá? Não é possível descolar uma coisa da outra. Não é possível enxergar este sujeito que escreve este texto é fundamentalmente ficcional e não há ou há poucas relações com o político, com o religioso, com o social, não. Essas relações são intrincadas e essas relações se manifestam quando vamos escavar esses textos. Não são textos de fácil leitura. Vide o Sermão da Sexagésima. Eu penso que quem já conhece os textos do Vieira e alguns que ainda não tinham entrado nos sermões do Vieira estão tendo alguma dificuldade, tá?
mesmo quando, por exemplo, eu leio alguns sermões que eu não conhecia, porque ele tem pelo menos 15 volumes de sermões, tá? Fora outros textos, quando você se depara com um texto diferente, você tem que lê-lo mais de uma vez, tá? Então, há também na construção textual barroca algumas características que o tornam um tanto obscuro a uma primeira leitura, mas eu vou falar disso mais adiante, tá bem? Acerca do barroco, há algumas temáticas, eu falei da temática da morte, que é a grande temática, mas vamos dizer assim, relacionadas a essa grande temática da morte, nós temos também outros, né? A tensão entre vida e morte, tempo e eternidade, a tensão entre uma melancolia que perpassa toda uma existência fadada à morte, o gosto por experiências que se aproximam de uma mortificação ascética. Se a gente pensar também, dois escritores que dentro da tradição hispânica desse momento, tá? Nós temos, por exemplo, da tradição dentro da literatura na América, nós temos a Sor Juana de la Cruz e o João de la Cruz, tá? Então vejam que é interessante, vocês devem ter notado, eu estou falando aqui de escritores que pertencem às linhas, pertencem aos quadros da Igreja Católica. São padres, são freiras, isso indicia também alguma coisa, tá? E há também uma certa caracterização caricatural de algumas personagens, além de algumas imagens oníricas relacionadas ao sonho. É um sonho pesadelo, tá? Se a gente pensar. Há também aí um texto que é referencial dentro do barroco espanhol, que é A Vida é Sonho, tá? Do Calderón de la Barca. Então, citei aqui alguns exemplos, tá? Falei muito brevemente sobre o barroco a partir da proposição do crítico literário Otto Maria Carpo, tá? E agora eu vou adentrar algumas questões mais próximas do texto, tá? Que se desenvolvia nesse momento e a situação de Portugal nesse momento, tá? Então, vou retomar principalmente uma questão que uma questão histórica. No século XVII, a Santa Inquisição, ela operava com vigor e rigor em toda a Península Ibérica. Ela circulava por toda a Europa, mas há uma violência, há uma brutalidade especial na Península Ibérica na ação da Santa Inquisição, tá? Se a gente pensar, não sei se vocês foram procurar isso, tá? O próprio Antônio Vieira, ele foi vítima da Santa Inquisição. Ele foi preso em 1664, estava no Brasil e foi mandado para Coimbra, e lá, primeiro ele foi, vamos dizer assim, preso dentro do colégio jesuíta em Coimbra, depois ele foi para uma prisão e ele só vai sair desse encarceramento em 1668. Vejam, o Padre Antônio Vieira era um homem de grande poder na sua época, não só poder religioso, mas, como eu já disse, essa confluência entre o religioso, o político, mas também um grande poder político, e ele foi alvo, tá? Dessa caça promovida pela Santa Inquisição, tá? Ele mesmo se defende das acusações das quais ele vai ser alvo, tá? E ele vai escrever, durante seu encarceramento, 2 tomos pela defesa diante do Tribunal de Santo Ofício. Um texto primoroso que vale a pena também ser conhecido, tá? No século XVII também, além dos sermões, circulam, e aqui eu vou fazer referência a um autor, também membro da Igreja Católica espanhol, chamado Baltasar Gracián. Ele escreveu
textos literários também, textos moralísticos, e um desses textos chama-se A Arte da Sabedoria Mundana, tá? Um oráculo de bolso. É como se fosse, não, é um conjunto de aforismos, um conjunto de notas numeradas, em que o Gracian vai, de modo pedagógico, ensinar o sujeito, ensinar os aristocratas, ensinar os próprios religiosos, ensinar aqueles que o lerem a viver nesse mundo perigoso que é o mundo, que foi o mundo do século XVII. Eu não diria, eu usei o que foi, mas é viver neste mundo tão perigoso. Nós vivemos um momento também de grandes perigos, tá? Não temos a Santa Inquisição, mas temos outros tribunais, tá? É mais ou menos como se o Gracian visse aquele momento como um momento de guerra, e as pessoas precisam aprender a se defender, tá? E a defesa, ela está relacionada à criação de uma proteção aparente contra aquilo que se coloca como inimigo. Vejam novamente a ideia da pérola, que eu pus lá no início das minhas falas, tá? Para vocês terem uma ideia, um dos aforismos, eu vou ler alguns dos aforismos aqui, mas dentro da minha fala, vamos dizer assim, contextualmente. O aforismo 130 diz o seguinte: fazer, mas também parecer. Então, não basta fazer, tem que parecer ser. As coisas não passam pelo que são, mas pelo que parecem. Sobressair é saber mostrar-se duas vezes. O que não se vê é como se não existisse. A própria razão não é venerada quando não exibe um rosto razoável. São mais numerosos os iludidos que os precavidos. O engano impera e as coisas são julgadas de fora, raramente sendo o que parecem. Um belo exterior é a melhor recomendação da pretensa perfeição interior. Então, os aforismos contidos na Arte da Sabedoria Mundana, do Balthazar Gracian, seguem essa linha mestra, esse ensino de como parecer, esse ensino de como se defender diante do mundo, tá? É interessante, por que eu também selecionei o Gracian? Porque é um diálogo, tá, entre ele e o Vieira. O Vieira não tem um texto como o do Gracian, com aforismos. O Vieira vai ser reconhecido pelo Sermonário, vai ser reconhecido pela História do Futuro, tem até poemas escritos em língua latina, tá? Mas tanto o Gracian quanto o Vieira eram jesuítas. Então, há toda uma série de procedimentos retóricos que os padres jesuítas aprendiam, e eu não sei se ainda aprendem, mas eu imagino que sim, para construir os seus textos, para construir os seus sermões, para construir a sua relação com o mundo e para mostrar a sua relação com o mundo, tá? O Gracian, ele vai falar o tempo todo na necessidade de que o homem se adapte, tá? A relação de fragilidade, de vulnerabilidade que ele mantém com o mundo, tá? Porque por mais que pensemos que somos fortes, que somos poderosos, nós estamos no momento agora em que esse poder e essa força são colocados em xeque, tá? Nós somos vulneráveis e somos frágeis diante de uma série de questões. Hoje, um vírus está demonstrando a nossa fragilidade. No século XVII, a Igreja Católica, e como representante de Deus e de sua palavra na Terra, também colocavam esses homens, aqueles homens, sob risco, tá? E então, o Gracian, ele vai ser bastante enfático, ele vai ser bastante insistente
nessa necessidade da adaptação, na necessidade da proteção e na necessidade de uma certa camuflagem, tá? Diante do que estava acontecendo ao seu redor, tá? É interessante também notar que o Gracián, assim como o Vieira foi preso, e o Gracián, ele também, ele não foi preso, mas ele por várias vezes, ele não pediu permissão para publicar os seus escritos. E naquele momento, tá, todos os escritos, os textos que iam para publicação, eles deveriam passar por censores. Tá? E os censores estavam no seio da Igreja Católica. E ele publicou alguns sem autorização. Então, por exemplo, quando ele publicou um texto chamado El Criticón, tá? Que é uma alegoria satírica da existência humana, ele estava em Saragoça e foi exilado para uma vilinha, para um lugar bastante longe desse ambiente de beligerância, mas também de um ambiente crítico, erudito, o que para um intelectual como Gracián era também um princípio de morte. Tá? Então vejam, Gracián não foi preso, mas ele insistia em burlar ou em ignorar algumas das sanções impostas pela Igreja Católica, o que provocou esse retiro, esse exílio dele. Tá? E nesse texto para o qual eu estou tomando como parâmetro para falar do Gracián, tá? Que tem uma tradução, tá? Do texto do Baltasar Gracián, e foi, eu estou me baseando no prefácio escrito por Christopher Maurer, tá? Ele enumera alguns procedimentos estilísticos recorrentes na obra do Gracián e que eu diria que também são recorrentes na obra do Vieira e que vocês podem, durante a leitura do Sermão da 60ª, prestar atenção e encontrá-los. Por exemplo, então, o Maurer vai dizer o seguinte, que muitos dos hábitos estilísticos de Gracián são reconhecíveis mesmo quando você tem uma tradução diante de si, tá? Antítese e paradoxos, uso constante de elipses, concentração de significado por meio de trocadilhos e de outros jogos de palavras, falta de um tecido conjuntivo entre uma sentença e outra. Por exemplo, às vezes não tem ponto final, então parece que nós colocaríamos um ponto, ou às vezes tem um ponto num lugar onde a gente fala, mas o que esse ponto final está fazendo aí, tá? Há também transições abruptas entre um comentário e uma citação, por exemplo, da Bíblia, tá? Às vezes os comentários são fragmentários e nós ficamos nos perguntando, mas o que ele quis dizer com isso? Tá? Então vejam que esses são os procedimentos estilísticos enumerados pelo Maurer para o Gracián, mas que são válidos também para a obra do Vieira. Tá? E o que será que isso significa? Seja na obra do Gracián, seja na obra do Vieira. Uma proposta é que tanto Vieira quanto Gracián e outros escritores barrocos, eles tentam se esquivar, eles tentam burlar a atenção do leitor, porque ele fica tão preocupado em tentar preencher essas lacunas, tá? Que se esquece ou perde de vista a importância do significado do que está sendo dito. Tá? E por vezes isso causa muito mais um sentido de admiração. Nossa, ele escreve tão bem, usa tanto a sua erudição, que se deixa de lado a busca pelo significado, pela compreensão do que está sendo dito. Tá? Então, existe, né, um aforismo, o 150 do Gracián, que vai dizer sobre isto que eu estou dizendo para vocês. O aforismo 150 diz o seguinte:
saber vender seus produtos. Qualidade intrínseca não basta. Nem todo mundo abocanha o substancial ou procura o valor interior. Acompanham a multidão, vão porque vêm outras pessoas indo. Requer muita habilidade explicar o valor de uma coisa. Podes usar elogio, pois elogios despertam desejo. Noutras ocasiões, pode-se dar às coisas bons nomes, mas garanta que não sejam afetados. Outro segredo é oferecer algo apenas aos entendidos, já que todo mundo se acredita um, e aquele que não é, vai querer ser. Nunca elogie algo por ser fácil ou comum. Fará com que pareçam vulgares ou fáceis. Todos buscam algo único. A singularidade agrada tanto ao gosto quanto ao intelecto. Me chama a atenção, especialmente aqui. Outro segredo é oferecer algo apenas aos entendidos, já que todo mundo se acredita um. Tá? Então, as pessoas, nossa, que bonito, que beleza, vão elogiar, mas o elogio, parabéns, palmas, esses memes que por vezes circulam hoje em dia, né? Palmas, flores, corações, carinhas risonhas, tá? Mas o que significa isso? O que significa esse elogio? E o que era o texto anterior? Eu penso que em determinadas circunstâncias o elogio não basta. O elogio tem que ser transformado em crítica, tá? E é aí que o Vieira, o Gracian, esses homens, tá? Eles sabem que a maioria das pessoas querem ser elogiadas, tá? Mas eles não vão entrar no jogo fácil do elogio, tá? Outra questão bastante palpável no Gracian, pelos aforismos, e mesmo no Vieira, vocês podem falar para mim, professor, os sermões são longos, mas são concisos, porque nós percebemos um retorno, tá? Constante ao tema central, tá? Do Sermão da 60ª, no próximo vídeo da semana que vem eu vou falar sobre isso, tá? Mas nós notamos também, então, uma certa redundância, o que significa que há concisão nesse texto. Esse texto é conciso. A concisão não está somente nas poucas palavras utilizadas, mas também em alguns instrumentos que são utilizados para que o texto ele não se expanda para além de uma determinada temática, tá? E a repetição, a redundância são procedimentos que fazem com que esse texto também seja conciso, tá? A concisão, então, ela também funciona como um procedimento de sobrevivência, um procedimento de defesa, tá? E o próprio Gracian vai falar sobre isso no aforismo 160, que eu falei para vocês. Falar com prudência. Prudência também, em tempo, é uma das regras de ouro do homem barroco, do homem do século XVII, desculpa. Falar com prudência, cautelosamente com os rivais e dignamente com os demais. Sempre há tempo para proferir uma palavra, mas nunca para retirá-la. Fale como se redigisse seu testamento. Quanto menos palavras, menos ações judiciais. Pratique no que tem pouca importância pelo que tem muita. A arcanidade tem um ar de divindade. Aquele que fala precipitadamente está muito perto de ser vencido e convencido. Então vejam, quando escrevemos, eu escrevo pouco. Eu escrevo pouco no sentido de que eu não me delongo sobre determinados temas. Me defendendo também, tá? Porque quanto mais a gente fala, tá? Mais a gente pode ser alvo de ataques. O que não significa que eu não defenda alguma coisa, que eu não seja crítica quanto a determinada situação. Mas é uma técnica de sobrevivência. Tá? Então, esses homens do século XVII, como Gracian, como Vieira, Aceto, é um italiano, nós temos também o padre Manuel Bernardes, português, tá? São homens que
tiveram que aprender a viver naquele momento, um momento perigoso, tá? Com a Santa Inquisição vigorando, tá? E um dos modos de defesa foi a construção de um arcabouço, de uma armadura retórica ou de armaduras retóricas para essa defesa. Volto novamente a Pero. Tá? Daqui então eu falei de modo geral, falei do Gracian. Eu chamo sempre a atenção para o Gracian porque ele tem algumas coisas a dizer que são muito significativas para este tempo, para este século XXI, para este momento, assim como o Vieira. Vale a pena vocês conhecerem o Gracian também. Eu imagino que pela característica dos textos do Gracian, vocês devem achá-los, esses textos, online, tá? E Portugal? O que era Portugal? Como estava Portugal no século XVI? No XVII. Eu tomei aqui como parâmetro a conclusão de um livro chamado O Sonho da Salvação, 1580-1600, da historiadora Jaqueline Hermann, tá? Ela está falando sobre Portugal, sobre esse momento pós movimento dos grandes descobrimentos, essa expansão ultramarina portuguesa, tá? E aqui eu usei o livro para escrever, para rascunhar as minhas ideias, com base nas proposições dela, tá? Então, se o século XVI começou bem para os portugueses, para Portugal, com a expansão ultramarina, então, a chegada às Índias, a chegada ao Brasil, o aportamento em alguns lugares de África, aqui no Brasil, a exploração da madeira, do pau-brasil, depois os primeiros lugares de moenda de cana e coisa que o valha, tá? O século XVI terminou muito tristemente para os portugueses. Por quê? Porque em 1572, o Dom Sebastião desaparece de uma batalha, a Batalha de Alcácer Quibir, tá? Uma batalha no norte de África, tá? E foi 1578, me desculpe, 1572 é outra coisa, tá? Então, Dom Sebastião desaparece em 1578 na Batalha de Alcácer Quibir, no norte de África, tá? E aí se cria uma disputa em torno do trono português, tá? Apresentam-se uma série de candidatos, tá? E em 1578 assume um tio-avô, tá? Que já com uma certa idade e que morre em 1580. Nova disputa pelo trono português. E dentre os candidatos, dentre aqueles que têm direito, quem vai passar a reinar sobre Portugal é o Dom Filipe II, que já era rei espanhol. Então, o que acontece? De 1580 a 1640, Portugal e Espanha formarão a União Ibérica. Então vejam, Portugal, que passou uma parte do século XVI sob grande influxo do mercantilismo, com capital entrando, com a cultura em trânsito, com o desenvolvimento, eu diria, de uma mentalidade relativamente aberta para o mundo, e usar aqui o termo em progresso, tá? Cai numa situação de aprisionamento político à Espanha, porque passa a ser o palco do reino também do rei espanhol. Então, é um momento muito triste, um momento muito melancólico para os portugueses. É lógico que o rei espanhol faz acordos com membros da aristocracia portuguesa para conseguir manter as relações de mando. É lógico também
que o rei espanhol também entra em acordo com, vamos dizer, os portugueses que estão no Brasil. Então há uma série de acordos, mas isso em face do grande influxo para além-mar e uma ideia de que Portugal estava caminhando adiante, vai ser ceifado. Então isso se abate sobre, eu diria, sobre a alma portuguesa, tá? Havia, apesar de todos os acordos políticos, havia muito ressentimento entre os portugueses, e não só ressentimento, havia também uma esperança que vai ser reconhecida sob o nome de sebastianismo. Tá? O que era o sebastianismo? O sebastianismo era essa esperança de que alguém, tá, assumiria a frente de uma revolta, de alguma coisa, de um movimento em Portugal que libertasse Portugal do jugo espanhol e que Portugal pudesse ter novamente para si essa roda da sorte em que estivera no século XVI. Tá? Então, vulgarmente é isso. E há um aparentamento muito grande entre o sebastianismo e o messianismo. Tá? Então, o retorno do Messias dentro da tradição judaica, tá? Não vou entrar nesse tema, tá? Porque não é alvo aqui, vocês podem buscar sobre a questão do messianismo, tá? Mas há um aparentamento, tá? Uma relação bastante grande entre o messianismo e o sebastianismo, tá? Em virtude do grande influxo de judeus, da presença judaica em Portugal durante muito tempo. Eles foram expulsos de Portugal no século XVI, tá? Mas muitos judeus foram convertidos ou se converteram, transformando-se em cristãos novos, tá? Então, ainda que judeus tenham sido expulsos de Portugal no século XVI, muitos convertidos ou conversos ao cristianismo, ao catolicismo ainda permaneceram. E algumas das tradições judaicas acabaram sobrevivendo, tá? Subterraneamente em solo português. Tá? E o sebastianismo tem uma relação com isso. Tá? Em Portugal, vamos dizer assim, o mito do sebastianismo ele vai vir à carga por conta de um sapateiro chamado Bandarra, tá? E o Bandarra, ele nasce em 1500 e vai viver até meados do século XVI. Aí vocês vão perguntar, mas professora, o Dom Sebastião desaparece em 1578, né? Mas o Bandarra, ele fazia circular, tá? Algumas cantigas, as cantigas que nós conhecemos no trovadorismo, algumas trovas que circulavam em Portugal, tá? Especialmente em Lisboa, em que ele fazia referência à vinda de um rei encoberto. Um rei que, vamos dizer assim, colocaria Portugal num outro patamar de império. Não, Portugal não seria mais só um império deste mundo, um reino deste mundo. Ele seria um império fadado por destino a um outro lugar, ao céu, a uma coisa divinal, tá? E ele também, o Bandarra, nessas suas trovas, ele fazia livres interpretações do texto bíblico. Dentre elas, essa ideia que eu falei do tal, não falei, mas agora falo, né, do Quinto Império, que seria Portugal, que era uma livre interpretação de as referências que o texto bíblico fazem aos impérios deste mundo, tá? O Bandarra, que não viu, tá, o desaparecimento do Dom Sebastião, ele fala desse rei encoberto. E esse rei encoberto acaba sendo personificado pela população, e não só a população mais vulnerável, mas também entre a aristocracia,
eu diria que até mesmo entre membros da Igreja Católica, esse rei encoberto seria personificado por Dom Sebastião, porque foi ele que protagonizou, ainda que de modo muito rápido, o reinado dele não foi dos mais extensos, tá? Essa ascensão de Portugal. E o seu desaparecimento assim abrupto, tá? E 2 anos depois do seu desaparecimento, a ascensão do rei espanhol como rei português, tá? E o fato de se divulgar o desaparecimento é interessante. Não há um corpo, não há um sujeito em que possa ser pego o corpo, enterrado, com todas aquelas pompas, com todo o luto que se faz. Então, o desaparecimento cria também a esperança. E a esperança que já estava configurada, vamos dizer assim, já estava desenhada nas trovas do Bandarra. Tá? É interessante notar, se a gente, e aí fazendo uma ligação com a literatura contemporânea portuguesa, num texto do Antônio Lobo Antunes chamado As Naus, o Dom Sebastião, ele desaparecido, morto, né? Ele continua no norte da África e ele tem uma vida desregrada, uma vida de dado ao vício. É interessante como o Lobo Antunes vai vamos dizer assim, caracterizar de modo caricatural essas personagens históricas, tá? Essa presença do Bandarra, e e das suas trovas, e dessa ideia do encoberto, tá? Do rei encoberto, acabam também de alguma maneira estando presentes na obra do Vieira, não de modo tão flagrante, mas de modo dissimulado, como é dissimulada a literatura, tá? Barroca, como é dissimulado o estilo barroco. E a presença do Bandarra e do Vieira também estão num dos grandes escritores portugueses de todos os tempos, que é o Fernando Pessoa. Não o heterônimo, mas o Fernando Pessoa, ele mesmo, tá? Um dos textos publicados, se não o único texto publicado como conjunto de poemas em vida pelo Fernando Pessoa, chama-se Mensagem. O Mensagem é dividido em 3 partes. A terceira parte chama-se O Encoberto. Tá? E na terceira parte, no Encoberto, ela é dividida em outras partes. A segunda parte do Encoberto chama-se Os Avisos. Tá? É interessante notar que os avisos é dividido, nos avisos há 3 poemas. Um poema chamado O Bandarra, um poema chamado Antônio Vieira e um poema que não tem título e que vai ser reconhecido pelo seu primeiro verso. No Bandarra, o eu lírico vai escrever o seguinte: sonhava anônimo e disperso o império por Deus mesmo visto, confuso como o universo e plebeu como Jesus Cristo. Não foi nem santo nem herói, mas Deus sagrou com seu sinal este cujo coração foi não português, mas Portugal. Tá? Uma das coisas que chama atenção aqui nesse poema do Fernando Pessoa, o Bandarra, é um estilo assemelhado ao estilo barroco. Nós temos os hipérbatos, nós temos uma linguagem elíptica, concisa e que por vezes, que cria uma certa dificuldade na interpretação. Tá? Por exemplo, sonhava anônimo e disperso o império por Deus mesmo visto. Tá? Quem sonhava? Uma ideia, o império por Deus mesmo visto. E sonhava anônimo e disperso. Disperso por quê? Porque não era só Portugal que sonhava. Quem sonhava eram as províncias ultramarinas. Portugal já não era só Portugal, era também o além-mar. E sonhava também, eu liguei de alguma maneira o adjetivo disperso ao substantivo dispersão.
e também que é parente do outro substantivo diáspora e que reconhecem a ascendência judaica de Portugal. Tá? Então, a dispersão não é só a dispersão de Portugal nas províncias além-mar, é também a dispersão de parte dos sujeitos que formavam Portugal, de ascendência judaica. Tá? E aqui está, de alguma maneira, configurado o fado de Portugal como o Quinto Império. Tá? Não foi nem santo nem herói, mas Deus chagrou com o seu sinal este coração, foi não português, mas Portugal. Deus, não foi qualquer um que destinou Portugal a esse lugar do Quinto Império, foi Deus. Tá? Os impérios persa, romano, eles passaram, mas Portugal não passará, porque Portugal teve a consagração divina, teve a consagração de Deus. Tá? O outro poema chama-se Antônio Vieira e diz o seguinte: o céu estrela, desculpa-me, voltamos. O céu estrela azul e tem grandeza. Este, que teve a fama e a glória tem, imperador da língua portuguesa, foi-nos um céu também. Imperador da língua portuguesa. É assim que Fernando Pessoa reconhece o padre Antônio Vieira. Tá? E foi-nos um céu também. Ele foi um guia. Foi um guia do ponto de vista, talvez, moral, linguístico, político, cultural. Ele era uma referência para esses homens de Portugal. No imenso espaço seu de meditar, constelado de fome e de visão, surge prenúncio claro do luar, El Rei Dom Sebastião. Esses versos reconhecem o sebastianismo. Tá? Então, nesse espaço de meditar, nesse espaço de antevisão de futuro, há uma personificação, há alguém que vai conseguir levar adiante voltemos ao Bandarra, aquilo que Deus disse que ia ser. Deus fez a sagração de Portugal, certo? O Deus católico, cristão. Mas alguém neste espaço terreno precisava ser digno e ser aquele que teria nas mãos o destino vamos dizer assim, tá difícil de achar as palavras, mas deveria fazer a ação de cumprir o destino de Deus. Quem seria esse homem? Dom Sebastião, tá? Mas aí vocês perguntam, mas o cara sumiu, morreu, e aí? Não, mas aí sobrevive o sebastianismo. Então, não é mais Dom Sebastião, mas futuramente alguém, tá? Ou um movimento, ou um grupo de pessoas vai personificar também, novamente, esse desígnio divino, tá? De Portugal como esse Quinto Império e que vai guiá-lo adiante. Então, não é mais o Dom Sebastião, mas alguém, um grupo de pessoas, um movimento social, tá? Um coletivo. Tá? Voltando ao poema Antônio Vieira. Mas não é luar. É luz do etéreo, é um dia, e no céu amplo de desejo, a madrugada irreal do Quinto Império doira as margens do Tejo. Aqui faz-se uma referência ao Tejo, porque é de onde saíam as naus, as caravelas que seguiam para o além-mar, tá? Que vinham para a América, que iam para a África, que iam para a Índia, que iam para as províncias do Japão, que iam para o mundo todo. Tá? Então, o Quinto Império, ele também está presente neste lugar, nesse espaço do Tejo, mas não só a praia, o espaço, o mar, mas aquilo que significa. O próprio Pessoa, aí eu já não me lembro, vocês mesmos procurarem, tá? Se é o próprio Fernando Pessoa ou é um dos seus heterônimos que vai falar que o Tejo é um rio importante, um rio significativo, mas ele não é mais importante
do que o rio da minha aldeia, porque o Tejo não é o rio da minha aldeia. O Tejo, ele já não é só um rio, ele é um rio de memória. Ele é um rio que carrega, nesse sentido, na relação com as grandes navegações, toda a grandiosidade de um momento de Portugal. Todas essas referências de deslocamento rumo à riqueza, ao conhecimento, à expansão de Portugal. Então, o Rio Tejo não é só um rio, um curso d'água com praias, ele é também um rio de memória. Fernando Pessoa tem esse poema. E o último poema do conjunto Os Avisos chama-se Terceiro e não tem título, como eu disse. Escrevo meu livro à beira-mágoa, meu coração não tem que ter. Tenho meus olhos quentes d'água, só tu, Senhor, me dás viver. Interessante, escrevo meu livro à beira-mágoa. Isso lembra muito a beira-mar, tá? Porque os tempos em que o eu lírico escreve já não são tempos de estar à beira-mar. Beira-mar, expansão marítima, são tempos em que já passou esse momento, é um momento de tristeza, é um momento de um certo desalento, é um momento de marasmo, por isso a expressão à beira-mágoa. É importante perceber aqui, vejam, materialmente como se colocam essas relações com a tristeza, com a melancolia. Mas só te sentir e te pensar, meus dias vácuos enche doura. Mas quando quererás voltar? Quando é o rei, só te sentir e te pensar. Sentir e pensar quem? Dom Sebastião? Meus dias vácuos enche doura, dias de pessimismo, dias de marasmo, após todos os grandes feitos. Mas quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? Preste atenção no uso do quando. O quando vai aparecer mais 1, 2, 3, 4. São mais 1, 2, 3. São mais 4 vezes de quando. Aí ao final eu falo. Quando virás a ser o Cristo, de a quem morreu o falso Cristo, e a despertar do mal que existe, a nova terra e os novos céus, aqui se fala, aqui se faz uma referência ao sebastianismo, mas está se colocando em cena o messianismo. É o messianismo que dissimula o sebastianismo. Quando virás, ó encoberto, sonho das eras português, tornar-me mais que o sopro incerto de um grande anseio que Deus fez, volta-se aqui para o rei encoberto, ao qual fazia referência o Bandarra. Quando quererás voltando fazer minha esperança amor, da neve e da saudade, quando meu sonho e meu Senhor, vejam então que eu chamei a atenção para esse quando, reiteradamente posto a partir desde da segunda estrofe, tá? Mas quando quererás voltar? Quando é o rei? Quando é a hora? Quando virás? Quando virás? Tá? E o quando, que vocês sabem que é um pronome interrogativo, que quando se refere ao tempo, mas não se refere somente ao tempo, também se refere às circunstâncias dessa volta. Quando virás? Em que circunstâncias virás? Tá? Porque aqui não... A preocupação do eu lírico, assim como a preocupação desse século XVII com essa carga do sebastianismo, não era o quando. O ano tal, na cidade tal, a relação tempo e espaço. Não, mas em que circunstâncias? Vejam que o século XVII coloca para Portugal circunstâncias muito duras. Circunstâncias de estando unido pela União Ibérica à Espanha, Portugal não é português só. Portugal também vai ser espanhol nesse momento. Isso é um problema. Um problema em face de todo um passado, em face de todo um momento de glória, e que foi relativamente curto
em vista do que vai acontecer durante o século XVII e os séculos subsequentes. Então, eu trouxe aqui também o Fernando Pessoa, tá? Porque esse diálogo dele com o Vieira e com sua obra é significativo. E o diálogo do Vieira com esse momento, século XVII, conturbado, com esse momento de grande sofrimento, de grande violência, de grande pessimismo, não só em Portugal, mas também na Europa, é significativo, tá? Então, o que eu propus hoje para vocês, o que eu trouxe para vocês hoje, foram algumas chaves de leitura para o Sermão da Sexagésima, chaves mais amplas, diria vulgarmente, de contextualização da obra do Vieira e do Sermão da Sexagésima. E no próximo vídeo, que eu vou colocar no ar a semana que vem, eu vou falar aí sim sobre o Sermão da Sexagésima, os procedimentos retóricos, as relações que vocês já devem ter notado com o texto bíblico, tá? O que o Vieira tem a dizer nesse texto, tá bem? No mais, eu agradeço a atenção de hoje, de todos vocês, tá? De todas e de todos, tá? Que tenham uma ótima semana, né? Percebi que o semestre já está se findando, temos apenas 3 aulas diante de nós, não? Então, vamos terminar, apesar de tudo, apesar de todos, tá? Mas estamos todos juntos por aqui. Muito obrigada, abraço para todos.